Glória a Deus! Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. E aí, tudo bem com vocês? Você que está pela primeira vez nesse canal, sejas bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus. Inscreva-se nesse canal e receba vitória juntamente conosco. A grande vitória de Deus. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós estamos na terceira carta à igreja de Pérgamo. Glória a Deus. No outro vídeo nós estávamos na igreja de Efésios e agora nós estamos na igreja de Pérgamo. Apocalipse 2 e o verso 12. Pegue aí uma caneta, um caderno e anote. A minha caneta está aqui marcando um versículo aqui que eu coloquei. Porque marcando eu já erro, imagina se eu não marcar, né? Glória a Deus. Já pegou? Pegue aí um caderno, uma caneta ou um lápis e vamos estudar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Dá uma ajeitadinha aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos ler. Verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Qual é a espada de 2 fios? É a palavra de Deus. O Velho Testamento e o Novo Testamento é a espada de 2 fios, que corta para lá e corta para cá. Glória a Deus! Ela muitas vezes fere, mas ela cura, ela salva, ela transforma, ela nos purifica de todo pecado. Essa espada de 2 fios nos purifica, nos capacita para ir morar no céu. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o 13. Eu sei as tuas obras. Aqui o anjo, Deus está falando com a igreja de Pérgamo e conosco também. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Eu sei as tuas obras, onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Aonde é o trono de Satanás? De quem é as vaidades, as vanglórias, os enganos, as luxúrias desse mundo. De quem é? É de Satanás. Deus não quer nada disso. Vamos meditar em Mateus 4, verso 9. Glória a Deus. Mateus 4, 9. Vou marcar aqui, senão eu esqueço. Glória a Deus, ainda bem que foi a outra caneta que caiu. Aonde está o trono de Satanás? O que Satanás falou para Jesus lá no monte? Quando Jesus foi tentado por Satanás no monte. Mateus 4, depois você lê Mateus 4 completo. Eu vou ler aqui o verso 9. E disse-lhe, Satanás falou para Jesus, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrares me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha o atrevimento de Satanás. Se ele foi atrevido com o próprio Deus, com o próprio Cristo, mostrando as belezas desse mundo,
oferecendo os enganos, as luxúrias, as mentiras, vanglória desse mundo para Jesus e oferecendo tudo isso para Jesus adorar a Ele, imagina o que Satanás não faz com o ser humano. O que Satanás não pretende fazer com você e comigo. Vamos recapitular o verso 9. E disse-lhe, Satanás falou para Jesus, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostardes, me adorares. Então, Satanás levou Jesus a um alto monte e falou para ele, tudo isso te darei se prostardes e me adorares. Glória a Deus. Jesus estava ali naquele monte, eu creio que orando, né? Eu creio que eu falei errado. Não foi Satanás quem levou Jesus àquele monte, mas eu creio que foi o próprio Deus. Então, Jesus estava ali naquele monte. Eu creio que buscando a presença de Deus, santificando mais ainda, porque santo ele sempre foi. E ali Satanás aparece no monte e fala para Jesus, tudo isso te darei se prostrando me adorares. Já pensou? Que atrevimento, o quanto Satanás é atrevido, falando para Jesus adorar ele, como pode? Jamais! Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, ele foi tentado. Então aqui está a prova que o trono de Satanás é aqui nesse mundo. Aqui está o trono de Satanás. Vamos agora para onde nós estávamos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós estávamos lendo verso 14. Mas umas poucas de coisa tenho contra ti, porque tens lá... Não, vamos ler o verso 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, é aqui. Verso 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Lá onde nós lemos Mateus 4 e o verso 9, né? Satanás tentando o próprio Jesus no monte. Eu sei, vamos continuar aqui no 13, Apocalipse 2 e o verso 13. Eu sei as tuas obras, aqui Deus está falando com a igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Então, aonde nós habitamos, aonde nós moramos, nesse mundo aqui, que nós moramos, aqui é onde está o trono de Satanás. Todas essas belezas, essas vaidades, essas luxúrias, essas idolatrias, esses enganos, tudo isso pertence a Satanás. Esses clubes lindos que essas mulheres, esses homens vai, tem até pessoas dizendo que é evangélica, no clube, esses clubes chiques, esses lugares chiques, esse salão de beleza muito chique, que essas cantoras gospel, essas pregadoras, essas missionárias aí do gospel aí vai, tudo isso é o trono de Satanás, tudo isso é mentira, é engano. Quantos crentes vai para clube, vai para salão de beleza, as mulheres cortar o seu cabelo, pintar o seu cabelo, fazer ali uma maquiagem, fazer ali tanto tipo de vaidade que Deus não agrada, fazer tatuagem que Deus não agrada,
Quantos que diz evangélico, vai pro clube, a mulher nua ali só de maiô ou de biquíni, na vista de outro homem que nem é marido dela, e o esposo junto assistindo tudo. E o esposo também vendo outras mulheres que não é mulher dele, nua, e dizendo que é evangélico. Esse mundo é o trono de Satanás. Nós não podemos aprovar as coisas que nesse mundo há. Nós não podemos amar o mundo, porque aquele que ama as coisas que o mundo oferece, o amor do Pai não está sobre ele. Aqui está o trono de Satanás. Aqui nessa terra, nesse mundo. Olha o que o diabo falou para Jesus lá no alto monte, quando Jesus estava ali consagrando. Consagrado ele já era, ele sempre foi, porque ele sempre foi Deus, mas ele estava ali em um corpo humano, físico humano igual nós, ali jejuando, orando, e o inimigo vai lá e fala para ele adorar ele. E o que Jesus respondeu para Satanás? Vamos ler lá de novo? Vamos ver se nós encontramos aqui. Mateus 4. Mateus 4. O que Jesus disse, né? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Foi o que Jesus falou para o maligno. Somente a Deus nós adorará e nós serviremos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Nós estávamos lendo 13, né? Eu sei as tuas obras, onde habitas e que é e onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Glória a Deus. Então, mesmo nós vivendo aqui nesse mundo de horror, nós sendo peregrinos na terra, nós não podemos negar o nome do Senhor. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel e testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus foi morto entre o povo, né? Povo judeu. Jesus foi morto aqui, nessa terra, aonde Satanás habita. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Ele ressuscitou para nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. E como não iria ressuscitar? Ele era Deus e sempre foi Deus e sempre será. Glória a Deus, aleluia. Então vamos para o 14. Mais umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aqui Jesus está repreendendo a igreja de Pérgamo. Mais umas poucas de coisas tenho contra ti. Verso 14. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Lá tinha pessoas erradas que seguiam a doutrina de Balaão, que não fazia vontade de Deus, que vivia no mundo do engano, da idolatria, da mentira. A doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Então, eles ensinavam a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, o maligno ele sempre está lançando tropeço na vida do povo de Deus.
Mas Deus é o maior interessado para nos dar vitória, para nos capacitar. Deixa eu marcar aqui de novo. Nós estávamos lendo o verso 14, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sobre a doutrina de Balaque, né? Lançando tropeço sobre o povo de Israel. Então, vamos meditar aqui também em... Glória a Deus, a garganta tá ruim. De manhã, a garganta não amanhece muito boa, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós estávamos falando sobre Balaque, né? Balaão, Balaque, que lançava tropeço sobre o povo de Israel para que o povo não vencesse. Glória a Deus. E o que acontece conosco hoje? O inimigo está sempre lutando para o povo de Deus não vencer. Mas ele é um derrotado e vencido em nome de Jesus. Glória a Deus, e é Deus quem nos capacita. Neemias 4. Neemias 4. Vamos ler o verso 2 para não ficar muito grande. Verso 2 até o verso 3. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Verso 3. E estava com ele Tobias, os invejosos. E estava com ele Tobias e Almonita, e disse ainda: que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então aqui, no capítulo 14 de Neemias, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Aqui, Neemias está lutando juntamente com o povo de Deus para levantar os muros de Jerusalém. Mas aí, esse invejoso aqui, Tobias, o amonita, disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrube facilmente o seu muro de pedra. Então, o que os invejosos fazem? Eles querem retardar a construção da obra de Deus. Eles querem retardar o seu ministério. Eles querem parar o seu ministério. Eles querem parar o meu ministério. Os invejosos. E muitas vezes até pessoas evangélicas, pessoas crentes, pessoas que estão conosco, como está falando lá onde nós estávamos lendo. Vamos para lá de novo. Apocalipse 2 e o verso 14. Mais uma pouca de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, o maligno, a tendência dele é usar homens e mulheres para retardar a obra de Deus, para ensinar o povo a se prostituir, para ensinar o povo a idolatrar os filhos de Israel para que comesse do sacrifício da idolatria. É isso que o inimigo quer, que nós vivemos em um mundo de idolatria, que nós venhamos a participar das festas juninas, que nós venhamos a alimentar das comidas diabólicas da idolatria, que nós venhamos a se prostituir, a não fazer a vontade de Deus. Então essa é a tendência de Satanás. Então nós não podemos seguir a doutrina de Balaque, de Balaão, mas somente a doutrina de Deus. Essa é a palavra que o anjo
está entregando à igreja de Pérgamo e também à igreja de hoje, que somos nós. Glória a Deus. Verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas e o que eu aborreço. Então, quer dizer, em nosso meio, no meio evangélico, tem também aqueles que seguem a doutrina de nicolaítas, né? Tem aqueles também que seguem, verso 15, eu vou marcar aqui para mim não esquecer. Tem aqueles que seguem também a doutrina de nicolaítas, que querem deixar o Deus vivo, Deus poderoso, para viver em um mundo de idolatria, um mundo de engano, um mundo de corrupção, um mundo de mentira. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Qual é a doutrina dos nicolaítas? Eles não batizavam para arrependimento de pecado, eles não aceitavam Cristo como Salvador, eles não tinham renúncia, eles não se renunciavam a si por amor a Cristo, renunciar ao pecado, o engano, a prostituição, renunciar à mentira na mente, no coração. Eles eram um povo que vivia na idolatria, no engano. Vamos para o 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Então Deus está falando, arrepende-te, antes que eu virei contra ti e batalharei contra ti com a espada da minha boca. E qual é a espada da boca de Deus? É a palavra de Deus. Deus repreende aquele que Ele ama. Deus repreende e castiga todos quanto Ele ama. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está falando para nós arrepender. Deus está falando para a igreja de Pérgamo se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das suas iniquidades. Então essa palavra não é só para a igreja de Pérgamo, mas é também para nós em nossos dias. Que os pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, membros do corpo do sangue de Cristo, católicos, espíritas, todos nós temos que nos arrepender e ver aonde nós estamos caindo e começar a meditar onde está o meu erro.